Sexta-feira Santa, capítulo 18 e 19 do Evangelho de João, se estiverem a seguir em casa. Chegou finalmente o dia em que Jesus será traído por um dos seus amigos mais próximos, será acusado injustamente pelos líderes religiosos e será depois condenado à morte por crucificação pelos romanos. Conhecemos bem a história, mas todo o processo, se lerem em casa, todo o processo à volta deste dia cheirava mal. Desde o momento em que eles escolhem para prender Jesus, eles montam uma cilada para ele a meio da noite, porque sabiam que se tentassem prender durante o dia, o povo ia tentar impedi-los. E depois, rapidamente, pela calada da noite, logo de madrugada, levam Jesus aos líderes religiosos que o acusam injustamente e depois levam ao governador romano, Pilatos, que apesar de não encontrar nenhuma justificação para o prender, muito menos para o condenar até à morte, ele acaba por ceder à pressão dos líderes religiosos e condená-lo àquilo que era a forma mais violenta, mais horrenda, mais humilhante, vergonhosa de matar alguém que provavelmente, humanamente falando, foi inventado. Então, apesar de tudo isto estar a conhecermos a história, tudo isto ter sido executado por estes homens, João deixa claro no seu Evangelho que há toda uma dimensão espiritual à volta deste dia também. No capítulo 13, João já nos tinha dito que tinha sido o diabo que tinha induzido Judas a trair Jesus. E mais atrás, até um pouco, no capítulo 8, Jesus, quando está a falar com os líderes religiosos, ele é muito direto com eles e diz: vocês, o pai de vocês é o diabo. Vocês apenas querem realizar o desejo dele. O diabo sempre foi homicida desde o início, nunca foi apegado à verdade e, aliás, não há verdade nele. Ele é o pai das mentiras. Em todas estas mentiras que vocês estão a produzir contra mim, esta recusa que vocês têm de aceitar a verdade, de acreditar em mim, é porque vocês são servos do vosso pai, que é o diabo. Qual de vocês, ele pergunta no capítulo 8, pode me acusar de algum pecado? Se eu estou a falar a verdade, porquê é que vocês não acreditam em mim? Vocês não me ouvem porque não pertencem a Deus. Então, por um lado, o Judas e estes judeus, líderes religiosos, agiram de sua própria vontade naquele dia, mas por outro, por detrás de todas estas ações, de todo este dia, todos estes eventos, estas mentiras, está o diabo a manipular estas decisões e estas ações destes homens. A Bíblia diz-nos muito claramente que o diabo é o príncipe deste mundo e é ele que anda a puxar os cordõezinhos espirituais, invisíveis da nossa vida. 1 de João 3, 7 a 8 vai mais longe e diz: filhinhos, não deixem que ninguém vos engane. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então, se vocês se lembrarem daquela história da mulher que foi apanhada no ato de adultério e como ninguém foi capaz de atirar uma pedra porque todos ali reconheceram que tinham pecado, nós também, se formos honestos, reconhecemos que temos pecado em nós. O que João está aqui a dizer nesta carta que ele escreve mais tarde à igreja é que todos nós que vivemos em pecado pertencemos ao diabo. E é por isso mesmo que nós precisamos de um Salvador. Precisamos de ser salvos. Jesus já tinha dito a Nicodemos que Deus tinha enviado Jesus, o Filho dele, ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo por meio dele. Por isso é que Deus, o Filho de Deus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Por isso é que em Lucas nós vemos que Jesus, quando estava a ser crucificado, João não menciona isso, mas Lucas menciona que Jesus, enquanto estava ali naquela cruz, ele bradou em alta voz e disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Estava a falar dos líderes religiosos, dos romanos, de Judas. Por um lado, eles eram responsáveis, por outro, eles não sabiam o que estavam a fazer. Mas Jesus estava bem consciente de tudo o que estava a acontecer naquele dia. Desta batalha cósmica, por assim dizer, desta batalha espiritual nos lugares celestiais, entre as forças do bem
com Jesus e as forças do mal estavam a ser comandadas pelo diabo. O futuro de toda a humanidade estava literalmente em risco neste dia, neste evento. Este evento que foi um momento histórico, mas que também tem implicações eternas para toda a humanidade, inclusive para a tua vida e para a minha. Contudo, no final do dia, tudo parecia estar perdido. As últimas palavras de Jesus na cruz foram: está consumado. E com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito e morreu. Mas lembrem-se das palavras que Jesus tinha dito algumas horas antes aos seus discípulos naquela última ceia. Ele tinha dado estas instruções: amem, este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus estava aqui a oferecer a sua vida de forma consciente, de forma voluntária, sabendo tudo aquilo que estava a acontecer à sua volta, por causa do seu grande amor por ti e por mim. Obrigado, Jesus.